Olá, um grande abraço a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso LawCast, uma iniciativa da Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, e de todo o ecossistema Anima. Hoje recebendo um grande amigo, um jurista de escola, uma pessoa espetacular, maravilhosa, por quem eu tenho tanta admiração, o professor Rodolfo Pamplona. Pamplona, que alegria tê-lo aqui conosco no nosso LawCast, meu caro. Meu querido amigo e comandante João Batista, é uma satisfação imensa participar aqui do LawCast, porque este é um meio de comunicação sensacional da contemporaneidade que a gente alcança pessoas nos mais distantes rincões. É uma oportunidade de discutirmos temas profundos com leveza e nesse bate-papo super agradável. Exatamente, já com uma novidade muito interessante para vocês. A gente já tinha dado um spoiler, né, Pamplona, quando você esteve conosco na Milton Campus. Aliás, fica aqui um grande abraço a todo o time da Milton Campus. Sensacional. Uma escola maravilhosa, né? E, puxa vida, o Rodolfo já havia antecipado que nós teríamos surpresas, né? Verdade. E que o Pamplona viria a ser patrono nosso aqui da EBRAD e agora já oficialmente como patrono do nosso curso de pós-graduação em Direito Antidiscriminatório, Compliance e ESG. Rodolfo, explica pra gente em linhas gerais o que é esse curso. Olha, eu preciso explicar que é um desafio fantástico, porque é um tema que tradicionalmente as pessoas não estavam ligadas, mas que a contemporaneidade exige. O novo perfil empresarial no país, no mundo ocidental, exige essa compreensão de todo um sistema normativo que trata na ideia de um direito antidiscriminatório, ou seja, da compreensão de inclusão, de respeito à diversidade, da pluralidade, mas também na perspectiva social e, nesse ponto, também é ambiental. E por isso a gente trabalha com temas de compliance e com os selos, as certificações ESG, né? A ideia de você trabalhar com environment, social and governability, né? Então a ideia da gente explicar a cada uma dessas pessoas a importância disso, porque no mundo das grandes corporações hoje, ter essas certificações é fundamental. E a gente precisa preparar os profissionais do direito, da administração, de RH, para atuar nesse campo. Por quê? Porque o mundo mudou. Eu e você, João, somos nativos de um mundo muito diferente. Migramos muito bem para esse mundo digital, para esse mundo de interação. Mas não somos nativos. Mas não somos nativos. E nós vamos e temos alunos hoje que já são nativos, que falam uma linguagem diferente e que têm demandas diferentes. Esse curso vem sanar uma lacuna imensa, porque é o primeiro curso no Brasil nessa perspectiva e sempre nessa ideia de inclusão, de respeito à diferença, mas nessa visão também com a lógica da repercussão no mercado. Não, isso é muito importante e Rodolfo já antecipou, né? Porque essa sigla vem lá do inglês, né? Exato. Mas, na verdade, o que ela quer dizer, o que ela abrange é a questão, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a responsabilidade social. Né? E também a governança corporativa, né? A governança corporativa, que é algo muito importante. Aliás, Rodolfo, eu queria começar com isso, porque governança corporativa é um tema muito interessante, né? Porque ele foi, vamos dizer assim, inspirado lá na ONU, né? Que buscou no modelo de governo, né? Para se espelhar e fazer dessa governança algo que mimetizava um Estado, não é? Isso, e é preciso entender como isso se dá no âmbito empresarial, porque a lógica do direito do trabalho, do direito civil, do direito empresarial do passado era uma perspectiva muito individualista, na ideia de eu mando, eu sou o dono, o patrão, eu posso, né? eu sou o patrão, eu dou a ordem. E o mundo mudou. A compreensão das relações humanas faz com que haja uma necessidade de adequar, de fazer uma adequação razoável a diversas demandas sociais, ambientais, né? E dentro dessa perspectiva, compreender isso dentro da empresa como um novo microcosmo, um novo universo, como se fosse um Estado em sentido amplo, que precisa ser administrado atendendo todas essas demandas e necessidades. E a compreensão disso faz com que haja uma necessidade de uma certificação. Eu já orientei
dissertações de mestrado e de doutorado, né, trabalhando temas de governança em geral. Na própria Unifax, nós temos um mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, verificando essas repercussões, e há muitas questões, seja do direito público e do direito privado, nessa perspectiva social. Pois é interessante, inclusive, que é um Estado parlamentarista, né? A governança que foi, vamos dizer assim, mimetizada, né? Porque, na verdade, nós temos a Assembleia Geral, Exato. Ou seja, que é a reunião ali do povo, Exatamente, o povo, né? a manifestação, né, direta, exato, né, dos interessados. A vontade democrática lá da maioria, que há de prevalecer, respeitada a minoria, não é? Sim, porque há um mito muito comum de achar que a democracia é o regime da maioria. Não. A democracia é o regime conduzido pela maioria a respeito à minoria. E os temas de governança estão ligados nisso. Exatamente. Tanto é assim que a lei cria quóruns especiais, né? Lá na lei de SA, né? No próprio Código Civil, ou seja, você não pode alterar a Constituição, né, que é o Estatuto. Né, são cláusulas pétreas, é o equivalente às cláusulas pétreas do direito público. E existem matérias, inclusive, que exigem até a unanimidade, por exemplo, como regra geral, né? Que é, por exemplo, se você quiser converter um modelo societário, etc, e tal, né? Ou fazer uma cisão. E aí só por unanimidade. Exatamente. Bom, e temos o Conselho de Administração, né, em geral, por exemplo, na sociedade, especialmente aquelas que estão muito mais ligadas à prática da alta governança. Exato. Né, como exige lá o novo mercado, né, o mercado de capitais, etc. e tal. E também, vamos dizer assim, o Conselho de Administração que simula, né, um parlamento onde as pessoas discutem, não é? Isso. Estabelece aquelas diretrizes a serem executadas lá pela diretoria, não é? Exato. Que é o poder executivo. Pensa nas grandes empresas norte-americanas, inclusive do ramo educacional, como isso é forte, essa atuação dessa governança em que nós vamos ter uma manifestação geral através da Assembleia, mas o Conselho de Administração verificando cada uma desses fóruns, fiscalizando como o parlamento. E, na verdade, eu posso dizer que a presidência nesse ponto é o primeiro-ministro, porque não é só o executivo. Na verdade, nessa perspectiva verificar quem comanda de acordo com as diretrizes da política estabelecida. Tanto assim que o próprio Conselho pode, como acontece no parlamento, não é? Dissolver o gabinete. Exatamente, ser destituído, exatamente. Então, é muito interessante. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui de uma forma mais coloquial e mais lúdica, claro, né? Mas é muito bacana para que as pessoas possam ter uma ideia. Afinal, o que é essa tal de governança corporativa? Parece um bicho de 7 cabeças, parece algo assim de outro planeta, mas não é, né? Não, definitivamente é uma demanda da contemporaneidade. A ideia de que a gente não pode mais imaginar a empresa como simplesmente o que o patrão manda, acabou, é lei. Não, é preciso entender que há interesses sociais, interesses externos, interesses internos que precisam ser construídos, discutidos e decididos. Nessa perspectiva, nós temos todo um sistema hoje que verifica com freios e contrapesos dentro de uma instituição privada, né, a importância desses pontos. Então, há muitas questões hoje. Eu costumo dizer que governança hoje, talvez seja um dos grandes temas de direito empresarial. Exatamente. É o modelo de Montesquieu aplicado. Exatamente. Mutatis mutandis, obviamente. Inclusive, por exemplo, o Conselho Fiscal simula o quê? Um Tribunal de Contas. Exatamente, exatamente. Né? Ele não tem aquele poder decisório, mas ele há de emitir pareceres, né, e orientações para que o Conselho e até a Assembleia Geral venha a deliberar. Né? Exato. E isso é algo que, na nossa sociedade, né, quando é uma perspectiva, quando a gente pensa, principalmente no fenômeno da globalização, né, há uma busca de respeito ou de modelos de empresa que sigam essa compreensão de governança. Por quê? Porque elas se tornam mais confiáveis. Legítimas, né? A própria ideia da lei anticorrupção, quando nós verificamos programas de compliance, estão dizendo, porque o que é compliance? Compliance é cumprimento, compliance conformidade com as regras em geral. Poxa, então isso é alguma novidade? Não.
mas a ideia de ter um mecanismo de fiscalização interna e com canais de denúncia para poder resolver os problemas, porque a gente tem que imaginar que não dá para jogar tudo para o Poder Judiciário, não. Nós temos que resolver internamente, interna corporis, compreender isso. E aí há outros elementos interessantes quando a gente fala de cláusulas de confidencialidade, de sigilo, para resolver as coisas sem precisar vazar, porque a imagem da empresa é muito importante. O renome, a imagem, a reputação. Né? Então é preciso fazer isso com o devido cuidado, porque é para evitar o perecimento de uma determinada instituição perante a sociedade como um todo. De um bem maior que a sua marca, sua Exatamente. Né? Sua Eu brinco lá no meu livro, lá de Dando Moral, mais de 20 anos, eu dizia assim, honra é como virgindade, só se perde uma vez. E quando a gente constrói uma reputação, às vezes, numa cultura de cancelamento, numa perspectiva de um ataque que não teve a devida resposta... Especialmente hoje, nesse coisa digital, no mundo onde digital. As informações se disseminam rapidamente, né? O que tem uma série de qualidades e vantagens, né? Eu brinco que é a nova ágora grega na nossa rede social, a nossa internet, etc. e tal, mas, por outro lado, é como um rastilho de pólvora, né? Sim. A coisa perde o controle. E perde-se o controle. Então, ter o domínio da narrativa, ter o domínio da comunicação é um desafio dos profissionais da área de comunicação na assessoria, justamente a quem administra. É a compreensão do ataque do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da administração. E essa matéria da governança, então, o Pamplona, que vai ser tratada com muita propriedade no seu curso, né? Já tive a oportunidade aqui de ler todo o programa, muito bacana, etc. e tal. E da própria governança decorrem as outras duas letrinhas do ISD, Exatamente. né? Porque a responsabilidade ambiental, né, a própria Constituição nossa fala sobre a responsabilidade social da empresa, né? Isso. E também a responsabilidade social, né? Puxa, você como ilustre jurista, não só da área de direito do trabalho, que é um brilhante juiz que é, né? Mas também na área de direito civil, puxa vida, e essas matérias, muito ao contrário do que parecem, elas se entrelaçam e se complementam o tempo inteiro. Já abordamos isso no nosso outro bate-papo. Né? Orlando Gomes já falava nos anos 80, antes disso, sobre a questão de função social. Quando a função social da propriedade entrou na Constituição, muita gente entrou em grita. Só que hoje você fala de uma função social do contrato no Código Civil e uma função social da empresa, que é, na verdade, muitas vezes, essa perspectiva da função social da propriedade, uma perspectiva estática, e do contrato uma perspectiva dinâmica, para verificar as repercussões disso. Há nesse ponto, quando nós falamos de uma função dos efeitos sociais, econômicos, consumeristas, trabalhistas, ambientais, da própria atuação de uma empresa, é algo que há uma necessidade de fazer e também certificar para demonstrar que se faz. Não basta ser, tem que ser e mostrar que se é. É o caso da mulher de César, exatamente, da mulher de César. A gente precisa realmente compreender esse tema nessa visão muito mais ampla. E sem sombra, sem a menor sombra pálida de dúvida, é a compreensão do grande desafio da contemporaneidade para quem atua no âmbito empresarial. E voltando aí para o nosso direito civil, existem responsabilidades que são interpares ou interparte, e aquelas que são erga omnes, ou seja, a empresa tem responsabilidade para com os seus sócios, para com os seus acionistas, não é? E para com seus órgãos de deliberação legitimamente constituídos, mas também tem responsabilidade para com a sociedade, né? Verdade. Razão pela qual é de extrema importância que esses dois outros itens albergados pela sigla ISD sejam respeitados, que é a preocupação ambiental, porque ela não pode, a pretexto de oferir lucro, de ter bons resultados, causar danos à coletividade. Né? E a gente tem que perceber, olha, o momento que nós estamos lançando essa pós, né? Depois de ver essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Exatamente. Gente, é a discussão ambiental. E eu preciso ter noção de que claro, ninguém consegue combater ou prevenir totalmente um aspecto da natureza, mas perceba, pode se amenizar e muito, pode se mitigar com muito, planejamento,
com prevenção, e é preciso entender esse aspecto de um princípio de prevenção, mas também do poluidor-pagador. Então, eu preciso verificar como é que você faz. A gente fala hoje, apagar rastros de carbono na via. Isso tudo é política ambiental dentro de uma ideia de ser o ESG. Então, é preciso ampliar esses horizontes e acordar, abrir os olhos para essa nova realidade. É verdade, ou seja, existe sim a força maior, né, o fenômeno da natureza que é incontrolável, mas existe também a responsabilidade daquele agente, seja público ou privado, cada qual na sua esfera. Aliás, fica aqui um grande abraço para o nosso querido ministro Nardes, que é o nosso patrono em governança pública, e aí a gente vê a similitude, né, não é, Rodolfo? Dependendo da matéria, né, a similitude do mundo público e privado, que muitas vezes, como uma lobotomia, se pretende separar de uma forma estática, não é? Essa compreensão de summa divisio, da divisão lá do direito romano de público e privado, está superada há muito. É preciso entender que há princípios do direito público ou da administração pública que nós incorporamos numa perspectiva de governança para a iniciativa privada. E muitos aspectos, principalmente de agilidade, do campo da iniciativa privada, precisam ser inseridos na máquina pública para que se possa gerar o famoso princípio da eficiência trazido pela emenda constitucional número 19 de o artigo 37, né? Exatamente. Tá lá também. Perceba, está lá a eficiência, mas entrou como norma posterior na reforma administrativa de 98. E muitas vezes se fala na legalidade, na publicidade, né? Mas se esquece o princípio da eficiência, que é tão importante, inclusive no meio empresarial, né? Verdade. Aliás, a empresa sem resultados, sem orçamento, ela não tem perenidade. Exatamente. Né? Uma questão é a administração pública, né, não vou ter que dizer, mas uma empresa, ela precisa ser eficiente, ela precisa ter resultados, ela precisa prestar contas desses resultados para que ela possa ter melhores resultados ainda. Então essa é a visão do administrador moderno. É preciso entender que ele não faz isso porque é bonzinho, porque viu a luz na estrada de Damasco. Não! É por uma necessidade de sobrevivência e, na verdade, de ter um quê de diferencial na sociedade contemporânea. Porque o seu consumidor vai valorizar isso. Né? Exatamente. A gente tem hoje... É claro que quando nós estamos no campo do mínimo existencial, aí o indivíduo vai trabalhar em outra perspectiva, mas nós não. Nós estamos numa sociedade de consumo, numa sociedade que se demanda cada vez mais. A gente fica dizendo que no passado o copo d'água não se negava a ninguém. Hoje diz, copo d'água e conexão Wi-Fi não se nega a ninguém. Por quê? Porque o mundo mudou. Se chegar e não tem Wi-Fi, a pessoa vai embora. Exatamente. Né? Ela desconectada hoje, ela fica fora do mundo. Exatamente. Né? Então, entender essa nova dinâmica é fundamental. Bom, eu acho que, puxa vida, já fizemos aqui uma leitura geral, né, um leque. Agora, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, não é? Ou seja, que é o da eficiência e, vamos dizer assim, da própria utilidade, não é? Porque muita gente confunde o ESG como uma política de parecer ser, né? Uma política para inglês ver, né? Para um discurso, para uma narrativa. Quando eu interpreto o ESG, o compliance, a própria antidiscriminação como ações efetivas. É verdade. Como necessidade de se implantar ações efetivas e não discurso, não é? Não, há uma diferença sensível aqui, eu diria abissal. É preciso entender que não se trata de maquiagem. Nós estamos, na verdade, tendo uma nova perspectiva da atuação e, através dessas certificações, estamos mostrando que somos diferentes. Por quê? Porque o mundo mudou. Não dá mais para ter uma atividade empresarial com o olhar do século XIX. Né? Não dá mais sequer do século XX. A gente tem, se a gente tem pegar uma perspectiva de exatamente. Tinha o problema, né, da poluição, da queima do carvão, isso. Né? Indiscriminada, etc. e tal, né? Dos impactos ecológicos de estudo, né? E agora a gente está entendendo que se a gente destruir o planeta também não adianta nada ter empresa, não adianta nada ter discurso lucro. De consumo por consumo, de dizer eu só penso no hoje e não no amanhã, é algo que é um discurso absolutamente superado.
Às vezes nós vemos as pessoas trazendo esse tipo de narrativa para a contemporaneidade e é desconstruída ou destruída muito rápido. Por quê? Porque às vezes quando as pessoas estão pensando somente no seu ego, e tal, isso talvez possa ser interessante, mas numa compreensão das repercussões disso para a sociedade e a ideia de empresa que se preocupa com a sociedade traz um diferencial. Agora aqui eu queria fazer jus, pessoal, e justiça, né, ao Brasil, não é? O Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo. São rigorosíssimas. Inclusive a gente que, né, às vezes passeia, está em outro país, né, a gente verifica plantações que vão até praticamente dentro do rio, ocupam topos de morro, de colinas e faixas extensas. Às vezes não se tem, né, Rodolfo, nenhuma área de preservação. É verdade, né? É verdade. E muitas vezes aqui a gente fica se autoflagelando, né, achando que o Brasil é mau exemplo nisso. Eu cheguei a lançar em Coimbra, fica aqui um grande abraço para o meu querido vice-reitor de Coimbra, o João Nuno, né, num evento internacional em julho do ano passado, cujo tema era ambiental, não é? E me convidaram para um painel que não é muito a minha especialidade, obviamente, mas me senti lisonjeado e busquei fazê-lo da melhor forma, né? Eu lá dizia, porque aproveitando que a gente estava na Europa, para lançarmos um desafio. Será que a comunidade europeia, será que os Estados Unidos subscreve as regras da nossa lei ambiental, inclusive muitas vezes com 80% de proteção, né, de uma gleba, de uma área rural, etc. e tal? Eu acho complicado, né? Claro que o Brasil tem dimensões continentais e são responsabilidades diferentes, né? Quem fala muito isso e muito bem é o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, jurista. E eu gosto muito das reflexões dele, sabe? Esse é um tema realmente fascinante. E eu gostei do que você falou, porque a gente precisa superar o chamado complexo de vira-latas. Isso. Às vezes as pessoas ficam achando que o Brasil está na contramão ou no retrocesso, quando nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. Nós somos vanguarda. E a compreensão disso é fundamental para valorizar a produção brasileira e mostrar o nosso diferencial para o mundo. Porque nessa perspectiva a gente vê quantas grandes empresas brasileiras geraram a repercussão no mundo. Mas a manutenção disso depende, muitas vezes, hoje, desse tipo de certificação. E até que ponto que essa crítica que vem do exterior é uma crítica legítima, até que ponto é barreira. É verdade. Né? Barreira para bloquear os nossos produtos, o comércio, etc. e tal, que são os interesses também legítimos, né? Geopolíticos e etc. e tal. É entender como fazer isso, porque aí é um tema de uma área que é muito uma zona de conforto para mim. É a compreensão de como combater o chamado dumping social ou o dumping econômico mesmo. Perfeito. Por quê? Porque quando nós temos certificações, nós temos exigências ambientais, fiscais, com um mínimo de uniformidade, isso garante uma concorrência livre efetivamente. Exatamente. Por quê? Porque uma paridade de armas. Paridade de armas, todo mundo vai estar na mesma perspectiva. Que é algo que muitas vezes se cobra, não é? Da potência chinesa, né? Que mas lá não se tem esse rigor, não é? Mas aí é o chamado dumping social e o dumping econômico. Você vai ter o maior país do mundo em termos de população, com uma população que não tem atendido as condições mínimas. Mas nós vamos sucumbir a isso? Nós vamos pensar isso? Nós pensamos em nossos filhos trabalhando dessa forma? Não, a gente precisa exigir um mínimo de dignidade a todos e todas. Bom, e daí você já me deu um gancho espetacular para a gente partir para a questão do direito antidiscriminatório. Exatamente. Né? Porque nós temos hoje uma preocupação dos mais amplos campos, seja na emancipação feminina, seja na questão racial, seja na questão regional, seja na questão LGBTQIAP+. É preciso verificar que há políticas inclusivas, a gente discute isso no campo das ações afirmativas, nas ideias de cotas, mas na ideia também de empresas com responsabilidade social. Quando se verifica determinada situação, nós precisamos
aprender a determinadas compreensões, determinadas linguagens. Por quê? Porque o machismo estrutural, o racismo estrutural, tudo isso está no sistema. É preciso aprender a lidar. Nós vivemos com um mundo diferente em que isto era o normal e hoje não é. Então, verificar como lidar com isso. Muitas vezes com um público que às vezes não está antenado o suficiente para empreender isso. E muitas vezes tem conflito de geração. Exatamente, também, né? A pessoa Como não sabe, falou. A pessoa viveu em um outro mundo, aprendeu de uma outra forma e acha que aquela é a única forma. É preciso combater, tal qual o Milton Santos sempre falava, a ditadura do pensamento único. De achar que só tinha uma forma de fazer. A contemporaneidade impõe dizer, é preciso respeitar nesse ponto, é preciso pensar em paridade de gênero, é preciso compreender porque só homens brancos, héteros, cis fazendo isso. Opa, a gente tem que, às vezes, dar voz aos outros. Para quê? Para que possamos buscar uma solução que atenda a todos os interesses possíveis. Mas você tocou num ponto aí também muito interessante, né? Que é do livre debate, né? Sim. Enfim, enfim, as ideias, né, brigam as pessoas, não deveriam, pelo menos, né? E as pessoas deveriam poder discutir as coisas de uma forma civilizada, né? Com urbanidade, com respeito mútuo, né? Aliás, pessoal, tem sentido muita falta disso no âmbito acadêmico, né? A universidade que deveria ser o lugar, né? E sempre foi. O lugar do debate. O lugar do debate. E do respeito. Nada nos é pertencente senão o nosso próprio pensamento. Isso. Então a gente precisa aprender a respeitar o pensamento alheio. Direito, aliás, garantido constitucionalmente. Na Constituição, a livre expressão. Eu fiz um episódio lá do meu talk show, lá do Papeando, com o ministro Carlos Aires de Brito, que foi sensacional, sobre liberdade de expressão. Porque é preciso entender que a liberdade, o Carlos Fernandes César Rego, que era um jurista chileno, dizia, a liberdade às vezes é como a ave que precisa da resistência do ar para voar. Então, às vezes a gente precisa compreender quais são os marcos para o exercício da liberdade. O marco é não transgredir a lei, né? Exato. E aí entender a diferença de liberdade, né, para libertinagem. Senão a gente cai no abuso lá do 187, 187 do Código Civil, do abuso de direito. Que é punível da mesma forma que o ato ilícito, né? Exatamente. Bom, meu caro, e aí, enfim, para chegarmos, você inclusive com essa experiência, essa bagagem enorme que você tem também no âmbito da magistratura, né? Como juiz do trabalho brilhante que a gente tem, inclusive, responsabilidades, previstas da própria CLT, né? Sim, essa é uma questão, eu diria mais ainda do que a CLT. Nós temos normas internacionais. Claro, a Convenção número 100 da OIT, né? Nós temos referências. Eu escrevi 4 livros só sobre assédio moral, né? E foram discussões que estão hoje relacionadas à ideia de discriminação, ou seja, do combate à discriminação na relação de emprego, de todas as modalidades de discriminação. E o abuso de poder, né? O assédio decorre disso, exatamente. Pessoa com uma posição hierárquica e nós superior, temos isso hoje na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso compreender o sistema como um sistema e não como decisões isoladas. A ideia de que há toda um liame que faz essa ligação dessas quantidades de decisões, trazendo muitas vezes uma inovação do preceito normativo ou do preceito legislativo em função de um princípio, né? A compreensão do princípio da igualdade nessa perspectiva contemporânea, a ideia também da liberdade de expressão, a questão do discurso do ódio, das fake news, todos esses temas estão relacionados justamente nesse exercício da contemporaneidade. Eu não gosto muito dessa ideia de discurso de ódio e de fake news, né? Minha opinião pessoal, tá? Porque eu acabo por jogar todo mundo no mar da subjetividade. Isso é complicado. Né? Eu acho muito complicado. Eu gosto muito da norma, né? Isso. Aliás, aprendemos lá no nosso curso de Direito o norma agende e facultas agende. Né? Então eu tenho que ter uma norma. Essa norma tem que ser clara, não é? De forma que a pessoa tem a faculdade de observar a lei e assuma as consequências de sua conduta. Exatamente. Então, por isso que eu temo um pouco essas expressões mais genéricas, para falar na linguagem do direito penal, esses tipos abertos. Né? Exato. Imagine o próprio empregado, né? Isso. Sujeito lá às penas do artigo 482, por justa causa, eu dizer, olha,
aquilo que você falou para mim é um discurso de ódio, eu posso puni-lo? Ele falou, não, mas peraí, isso era apenas uma expressão minha, não é? Você pode discordar do que eu disse, mas não se trata de odiar ninguém. E é preciso entender que a CLT, no artigo 482, ela não tem tipos, ela tem standards, que são conceitos jurídicos indeterminados que vão sendo colmatados com o tempo. Eu costumo dizer, por exemplo, olha, incontinência de conduta já foi hipótese para sancionar masturbação no ambiente de trabalho e hoje isso é processo sexual, sem precisar de uma mudança legislativa. Verdade, mas verdade. é a ideia de uma atualização. Mas tem pelo menos uma objetivação. Eu preciso ter o mínimo de norma para que eu possa poder aplicar. Não é algo da cabeça do legislador, é algo ou da cabeça do julgador. É algo que precisa ter um referencial que esteja respaldado na compreensão do Instituto no momento. Eu gosto muito de voltar para os institutos, né? Direito objetivo e direito subjetivo. Exatamente. Não é isso? Então, eu preciso de ter a norma objetiva clara. Isso. Né? Ainda que, obviamente, ela comporte interpretações e sempre vai ser necessário, porque nós nunca vamos ter um dispositivo exaustivo que vai tratar, não, né? A imperfeição é a característica humana mais presente. Né? Exatamente. E aí, nesse contexto, não é? Coibir esse tipo de prática, não é, Rodolfo? Porque é tão covarde, não é? A pessoa se valer, né? da sua hierarquia por causa de um assédio, não é? Seja sexual, seja moral, né? A pessoa discriminar o outro por conta de uma enfim, opção sexual. Exato. Até por isso que a gente fica medindo as palavras, né? Tem hora que outro dia eu vou te contar um caso interessante, que foi o pessoal nosso de SD lá na Milton Campos e aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque existem palavras que, em certa ocasião... Serviam opção, orientação, estado exatamente. sexual. Isso é um dos temas interessantes para compreender o próprio exercício da sexualidade na contemporaneidade. Mas digo mais, a gente precisa realmente enfrentar esse tema nessa visão mais ampla, porque o mundo exige isso, a gente não pode mais fechar os olhos. E a gente não pode usar, muitas vezes, mais a linguagem do passado. O mundo mudou. Aquilo que eventualmente era tolerado, hoje pode ofender. Exato, né? pode ofender. E a compreensão até mesmo da piada, jocosa, da chacosa. E eu digo, quando eu estava falando sobre assédio moral, né, quando eu escrevi eu fiz o segundo mestrado lá na Espanha. E aí eu trabalhando o tema do acoso moral... Foi onde que você fez, Rodolfo? Eu fiz em Castilha-La Mancha, né? Que é uma cidade junto de Madrid, foi uma experiência muito legal. E o que eu trabalho nesse tema? Né? É preciso entender que a gente só pensa muitas vezes no assédio moral como uma questão de poder, o assédio sexual como uma questão de poder, mas é muito mais. Assédio moral é uma questão de discriminação. Por quê? Porque eu te excluo porque você é diferente. Eu te excluo porque você não é da minha curriola, você não é da minha... É a panela, antigamente, né? Exato. Então, é preciso entender isso, porque a compreensão do respeito ao diferente é um dos caminhos para o combate ao assédio. E essa característica persecutória é extremamente... terrível, né? É terrível. Porque muitas vezes como a gente dizia antigamente, se dá a só capa e a só relfa, não é isso? Exatamente. E às vezes não fica perceptível. E a própria vítima ali é que fica numa situação complicada, porque ela não tem muitas vezes como provar que aquilo aconteceu, etc. Isso. E tal, né? E as dificuldades probatórias vão gerar repercussão processual. A gente vai discutir inversão de ônus à prova, determinadas presunções, construções, a prova estatística, a prova indiciária. Há vários elementos que o estudo do processo dentro do direito, né, antidiscriminatório gera revoluções. Quem estudava ou quem ainda vê o processo na perspectiva de Buzaide, lá dos 73, toma um susto, porque o mundo mudou muito, o sistema já positivado mudou muito, e há muitas construções hoje que a própria noção, quando a gente fala do CNJ, o julgamento do protocolo de gênero, a própria noção, hoje o TST está pensando no julgamento de um protocolo, julgamento antidiscriminatório. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo Tadeu, que foi o primeiro desembargador cego. A compreensão disso dentro da contemporaneidade é sensacional, São reflexões muito importantes que nós precisamos fazer, não é? Verdade. E discutir. Aliás, pessoal, já convido a todos aqui, vamos fazer um grande seminário da reforma do Código Civil, né? Confirmo, prazer. Puxa vida, exatamente. O professor Rodolfo já foi convidado, né? Estará conosco nessa missão tão importante.
e inclusive para que a própria sociedade, né, e o próprio mundo dos negócios saiba quais são as repercussões, né? Quais Isso, são, enfim, os impactos, né? isso, Inclusive para se atrair ou não investimento, para se correr ou não determinado risco, não é? isso. Eu acho que esse debate ainda está um pouco incipiente, né? Ele E ficou muito ainda no âmbito acadêmico. mas a gente tem que perceber que nessa mudança potencial do Código Civil, nós temos uma norma mais importante da sociedade junto com a Constituição. O Código Civil ele rege nossa vida desde antes de nascer até depois de morrer. É isso aí. Então, a proposta, esse projeto, ele muda o equivalente a 2/3 do Código. É. Então, algumas modificações são redacionais, são de O que é aperfeiçoamento um perigo, né? linguístico, Porque o nosso né? Código Civil, que bebeu lá na fonte do Código Civil alemão, do BGB alemão, Exato. né? Do Código Civil italiano, francês, né? Eu reputo o nosso Código Civil quase uma obra-prima. Claro Verdade. que precisa de tempos em tempos ser revista, atualizado, E há né? questões novas, né? Fala-se de um livro exclusivo de direito digital. Nós estamos É pensando verdade. novas questões contratuais, novas questões de família, a próprio aperfeiçoamento do sistema sucessório, que o Código Civil 2002 não foi muito bem. Então a gente Havia, tem. inclusive, algumas incongruências, né? Exato, Aliás, com constitucionalidades reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. fica aqui o nosso grande abraço à nossa querida professora Giselda Hironaka, mestre de todos nós, mestre de né? todos nós, é uma fofa. E nossa patronesse, né, do curso de Família e Sucessões, de Exato. pós-graduação. Então, Rodolfo, como é que você pretende abordar essa questão do direito antidiscriminatório na sua pós? Bem, a lógica é compreender, na perspectiva dos direitos humanos, os direitos fundamentais, compreender também essa linha das próprias origens da certificação, entender temas de compliance, entender temas do selo ESG, e aí verificando as repercussões dele na prática, porque a gente vai verificar no ponto de vista do direito civil, do direito do trabalho, do direito processual, Da lei, do direito lei de criminal, compliance da também. lei de compliance. Nós temos vários campos de atuação, porque compliance e selo ESG, em especial, eles são temas de administração com ampla repercussão no direito. Realmente é algo que é transdisciplinar, ou seja, não dá para estudar só e somente só os efeitos penais do compliance. Não, a gente vai ver os efeitos penais, os efeitos trabalhistas, os efeitos societários, os efeitos... Então, cada uma dessas modalidades vai permitir uma visão realmente muito ampla. Eu estou muito orgulhoso desse trabalho. Foi um trabalho muito bem pensado, muito bem construído, maturado, e vamos gerar esse curso de pós-graduação que vai ser histórico. Para nós é que vai ser uma honra, Rodolfo. Aliás, pessoal, existe a lei apartada, não é? Sim. Do Código Penal, do Código Civil, etc. e tal, que trata do compliance e da anticorrupção. Isso, né? E ela isso. é uma legislação especial. O tema da lei anticorrupção gerou um boom de estudos sobre compliance. Eu costumo dizer que ela é um marco no direito brasileiro. Antes e depois dela, a produção sobre compliance, ela cresceu num ritmo exponencial. E é realmente uma preocupação muito grande em função das investigações do passado e digamos assim, do apaziguamento do momento em que nos permite uma nova visão. Bom, e aí partindo para o último tema, que é o combate à corrupção, Exatamente. né? Que é um mal que assola o Brasil e o mundo, né? É um mal que assola o mundo. E a gente precisa imaginar que não deve haver tolerância com corrupção. A gente precisa realmente analisar essas questões com a seriedade que tem e a das repercussões que vão ter no âmbito empresarial e no âmbito social. Eu costumo dizer que o impacto da corrupção ele é de tal forma que muitas vezes aquele crime, aquela conduta ilícita isolada, não é? Que pode aparentemente causar choque e uma vamos dizer assim, uma repulsa da sociedade, né? Escamoteada através da corrupção, esse impacto pode ser elevado à enésima potência. É verdade, né? é verdade. Porque as pessoas ficam sem saúde, ficam sem educação, ficam sem saneamento básico. E gera uma revolta, né? A gente precisa entender que a função do direito é garantir a paz e a boa-fé. Ora, quando você não consegue, né, porque a pessoa está agindo de forma corrupta, de forma ilícita, gerando algum benefício que gera uma revolta social,
Você não tem nem direito para controlar isso. É a paz social vislumbrada lá por Santo Agostinho, né? Exatamente. Muitas vezes, né, você está atingindo idosos, né, que não tem tratamento, você está atingindo crianças que ficam sem escola, populações inteiras sem água, esgoto, né? Isso. Então, pessoal, acho que esse tema é também muito instigante. Nós tivemos no passado aí um painel muito interessante na EBRAD, né, que teve a honra da presença do ministro Barroso, do professor Ives Ganda, do professor Modesto Carvalhosa, e eu tive ali o prazer e a grande responsabilidade de mediar esse debate, né, que foi muito instigante, muito interessante. Já um pouquinho antes da pandemia, e ali se demonstrava a importância, né, desse combate à corrupção, com rigor, mas ao mesmo tempo sem excessos. Né? É verdade. É preciso garantir o devido processo legal, o contraditório, mas para chegar à ideia que não há tolerância com corrupção. Isso aí. A nossa postura deve ser diametralmente contrária a qualquer iniciativa que venha a estimular ou pensar em jeitinhos para facilitar, para abreviar caminhos. Não. Existe um caminho estreito e reto que leva à salvação, e não esse caminho curto que leva à perdição. Que é o da probidade, né, pessoal? Exatamente. É o da probidade. E aí, enfim, responsabilizando não só o corruptor, né? Sim. O agente que promove a corrupção, mas como aquele que recebe aquela vantagem indevida, tal como definido lá no Código Penal. Exatamente. Né? Não há corruptor sem corrupto. É uma via de mão dupla, né? Dupla. Aquilo não cai do céu, né? Exatamente. Aquela vantagem não surge. Exatamente. Ou, como a gente dizia antigamente, não é que surge, né? Exatamente. Rodolfo, então agora, meu caro, uma oportunidade aqui para que você possa, de forma livre, né, fazer sua manifestação final. Eu quero dizer a todos e todas a minha enorme satisfação de compor agora o patronato no EBRAD. É uma satisfação imensa, é uma realização de um projeto acadêmico e trabalhar especificamente esse tema do direito antidiscriminatório, compliance, CSG, é talvez uma missão de vida para tentar contribuir um mínimo com essa sociedade que precisa sempre estar em mudança para melhor. E encerrar esse programa, eu sempre gosto de dizer, a vida, o que nos diferencia dos irracionais é a arte e a filosofia. Uma das minhas artes é a poesia. Então eu encerro com um poema que fiz quando eu escrevi meu livro de direito de família, né, falando sobre a necessidade de combater a discriminação e o preconceito. Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente, deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso. Sendo na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre. Não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, o melhor, definitivamente. Pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Até a próxima. Nossa, pessoal, que espetáculo, hein? E aqui, arrepiado, né? Com essa sensibilidade, essa visão multidisciplinar, né? A casa do professor Rodolfo é maravilhosa e fascinante, não é? A poesia por todos os lados, música permeando o ambiente e o direito ligando tudo isso, né, Rodolfo? Tudo isso, meu caro, muito obrigado. Foi uma alegria recebê-lo aqui no Lawcast, não é? Estamos juntos aí. Pessoal, e até o próximo episódio. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.